Olá, boa noite a todos. Hoje mais uma live da nossa série de constelação sistêmica. Sejam todos bem-vindos. Em breve vamos receber aqui a nossa consteladora sistêmica, Morgana, para a live de hoje. Vamos aguardando as pessoas entrando. Carol, seja bem-vinda. Fique conosco, em breve nós teremos aí a nossa amiga Morgana, né? Já estamos esperando para falar sobre as leis sistêmicas, a lei da hierarquia. Morgana já está conosco, quero convidar a todos que estão aqui para que vejam as lives anteriores, para que nos acompanhem também nessa jornada de lives. Convido você a curtir a nossa página da Formação em Coaching Excelência, @FSE_Coaching. Curte, nos acompanhe, nos siga. Bem-vinda, Onice Vendramin, NECA, né? Nós estamos programando um workshop de constelação sistêmica para organizar, né, de forma sistematizada a nossa relação conosco mesmo e também com a nossa família. Vou chamar a Morgana, né, para que ela então, sejam todos bem-vindos, fiquem com a gente, uma reflexão profunda. Boa noite, Morgana. Boa noite, Declei, boa noite. Seja bem-vinda. Penso que é um momento muito propício, né, Morgana, para a gente refletir com profundidade aquilo que acontece conosco, né? Sim, E sem dúvida. especialmente uma visão sistêmica com relação à lei da hierarquia. Isso mesmo, Morgana, o papo de hoje. Quem vem antes tem prioridade sobre quem vem depois. E isso precisa ser Exatamente. respeitado e reconhecido, né, Morgana? Então eu Sim, passo a palavra para você, eu convido as pessoas, eu vou fazendo alguns comentários, interagindo com você, convido as pessoas que estão com a gente, né, para nos informarem o interesse, quem sabe, então a gente possa organizar um workshop online, até em função da pandemia, para poder esclarecer as dúvidas, né, Morgana, e aprofundar também sim. esse conteúdo. Seja muito bem-vinda, se apresenta e Obrigada. deixa o seu recado, Morgana. Obrigada, Declei. Então, para quem não me conhece, Declei já meio que me apresentou, né? Morgana, sou consteladora sistêmica e hoje faço esse trabalho porque foi algo que mudou muito a minha percepção de mundo, a minha visão, né, em relação às pessoas, em relação aos relacionamentos também, né? Porque essa visão sistêmica, o que que ela visa na verdade? A harmonia nos relacionamentos. Quem foi o fundador aí dessa visão sistêmica, não da visão sistêmica, mas da constelação familiar, foi o Bert Hellinger, e ele observou 3 leis principais, as quais a gente está fazendo nessa primeira sequência de lives, né? Então, a primeira lei que a gente já falou foi a lei do pertencimento, e hoje a gente vai falar sobre a lei da hierarquia. Uma coisa interessante que eu acho para a gente começar, Declay, é falar que essas leis do amor, que chamam essas leis sistêmicas, são coisas que estão no nosso dia a dia. Então não é nada que tenha uma relação com simplesmente uma filosofia de vida. É um conceito ao qual, a partir de uma observação, porque essa foi uma terapia voltada absolutamente a partir de observação, de testes, de efeitos. Então, tudo aquilo que foi criado de teoria é baseado em testes e em efeitos a níveis muito sutis. E aí o Bert Hellinger observou essas 3 leis principais. Lei do pertencimento, que a gente falou, onde todo mundo faz parte, ou seja, não devemos excluir ninguém e nem nada da nossa vida, porque tudo, afinal, são memórias, são informações, e quanto mais a gente integra, mais livre nós somos, quanto mais a gente rejeita, mais vinculado nós estamos. E a segunda lei que a gente vai aprofundar hoje, então, é a lei da hierarquia. A hierarquia, ela é bem interessante porque ela tem 3 critérios que são importantes a gente observar, que é o critério do tempo, é o critério da função e é o critério do peso. O que que isso quer dizer? O critério do tempo.
quem veio antes tem precedência sobre quem veio depois. Ou seja, um avô tem precedência sobre o neto, os pais têm precedência sobre os filhos, e entre os irmãos, o primeiro irmão tem precedência a respeito do segundo, do terceiro e do quarto. Mas por que que é assim? Foi observado que quando nós temos esse respeito com quem veio antes de Clay, surge uma harmonia diferente. Os filhos são quanto antes liberados e abençoados para os pais para eles poderem seguir a vida deles, e os irmãos criam harmonia também entre o seu relacionamento. Essa é uma das leis que eu mais tive desafio para eu conseguir aplicar ela na minha vida. Porque foi uma das leis que eu mais ia contra ela, com uma série de ideias e de julgamentos acerca de certo e errado. Então, na linhagem dos irmãos, eu já tinha uma ideia de que eu sabia mais do que irmãos mais velhos meus, de que eu podia me posicionar de uma forma aonde eu não respeitava a opinião deles, aonde eu não respeitava aquilo que eles poderiam colocar e acrescentar para a família. Era uma visão muito voltada para aquilo que eu achava que era certo e errado. Mas isso tudo tem uma explicação, né, de Clay. Então, assim, em relação aos irmãos, vamos começar em relação aos irmãos. Por que que se percebeu que existe essa harmonia? Porque quem veio antes dos irmãos, acaba doando sempre mais para os que vieram depois. Então, o primeiro é o que mais doa e o último é o que mais recebe. E aqui os irmãos já começam a treinar a terceira lei, que é a lei do dar e receber, que é o equilíbrio entre dar e receber. Acontece já aí entre o relacionamento dos irmãos. Agora, as pessoas podem dizer, não, mas não faz sentido. O meu primeiro irmão foi o mais mimado, ele foi o que ganhou tudo, ele foi o que, porque era o primeiro, todo mundo estava, né, na volta, cercando e tudo mais. Só que o primeiro irmão, ele pode ser rodeado de atenção e ele pode ser rodeado de presentes, digamos assim. Mas em termos de afeição, em termos de experiência dos pais para com o filho, em termos de segurança de uma maternidade, de uma paternidade com relação ao filho, ele recebe menos. Porque, na verdade, ele é o quê? Ele é um primeiro treinamento para os pais de como é se tornar pai e mãe. Porque no mesmo momento que nasce o primeiro filho, vai nascer um pai e vai nascer uma mãe. Então, aqui é uma série de experiências, é um laboratório que se cria de como funciona a questão da maternidade e da paternidade. E esse primeiro que nasce é o que carrega, principalmente, os condicionamentos mais pesados da família. Porque quando o Declay também sabe, aí, o primeiro filho, como quando a gente entra na função de pai ou de mãe, como aflora isso tudo, né? Como afloram medos, como afloram inseguranças, como tudo é novo e como a gente encara isso. E aqui também já começa, né, a influência do nosso sistema, porque quanto mais eu estiver em desavença, quanto mais eu tiver críticas, quanto mais eu tiver ressalvas em relação aos meus pais, mais insegurança eu vou ter com relação aos meus filhos, em especial com o primeiro filho. Então, quando chega o segundo filho, ou depois o terceiro, os pais já não são os mesmos. Os pais, eles já têm uma experiência diferente, eles já conseguem se organizar melhor no tempo, eles já conseguem se organizar melhor na função, eles já receberam, digamos, uma primeira purificação acerca do que é a maternidade e a paternidade graças ao primeiro filho. E é por isso que o primeiro tem precedência sobre os demais. E se a gente for fazer essa analogia com o sistema todo, e a gente for pensar lá atrás, é bem fácil a gente conseguir fazer essa analogia. A vida dos nossos avós era mais fácil ou mais difícil do que a nossa? A vida dos nossos bisavós era mais fácil ou mais difícil do que a nossa?
Então, por que que existe esse respeito? Porque sempre os que vêm antes nos trazem uma situação, uma possibilidade de situação melhor do que aquela que o próximo vai encontrar. A mesma coisa com os nossos filhos. A gente sempre não tem aquela preocupação, eu quero deixar melhor para o meu filho, eu quero deixar uma situação melhor para o meu filho. E isso sempre acontece, não a um nível consciente. Mesmo que se haja totalmente inconsciente, a próxima geração sempre vai receber mais do que a geração anterior. E com os irmãos acontece o mesmo. Então, com os irmãos também, o segundo já tem o apoio, além dos pais, do irmão. Porque os irmãos, eles podem criar desavenças, eles podem se desentender lá na idade adulta ou lá na adolescência. Eles brigam, eles têm as diferenças dele, muitas vezes levam isso para a vida adulta, muitas vezes carregam mágoas uma vida inteira entre irmãos. Mas quando crianças, pode ter certeza de que o irmão mais velho estava cuidando do mais pequenininho, que o primeiro estava cuidando do segundo, que o primeiro protegia o segundo, de inúmeras maneiras. Só que essas, infelizmente, são imagens que muitas vezes se perdem na nossa memória. Esses momentos, muitas vezes, a gente não lembra, mas de como o nosso irmão nos cuidou. Quantas vezes o meu irmão, eu e o meu primeiro irmão, nós temos uma diferença de 12 anos, por exemplo. Então, entre eu e meu irmão, quando eu nasci, quantas vezes a minha mãe saiu e me deixou com meu irmão? E com quantas pessoas já não aconteceu isso? Então, ele, quantas vezes ele foi o meu porto seguro? Quantas vezes ele que me acudiu? Quantas vezes ele que me trocou fralda, no meu caso? Mas no caso de não trocar fraldas, quantas vezes ele não está ali como um apoio para o segundo irmão? E às vezes é um apoio fundamental, porque nem sempre os pais conseguem passar isso para os filhos. Então, muitas vezes o irmão supre uma necessidade emocional dos outros irmãos que às vezes os pais não conseguem suprir. Então, por isso que existe essa sequência. O primeiro tem precedência sobre o segundo, sobre o terceiro e assim adiante. O segundo, por exemplo, recebe do primeiro, doa para o próximo, doa para o terceiro. Então, o que que acontece geralmente? O primeiro, em algum momento da vida, é normal ou é comum que ele receba algum tipo de privilégio. Então, assim, uma vez tinha aquela coisa de a herança vai para o primeiro, vai para o primogênito, né? Não nesse sentido, mas algum tipo de privilégio. A gente diz, ah, é o queridinho da mamãe, aí ele é o queridinho do papai. Mas por quê? Porque existe justamente essa espécie, entre aspas, de culpa dos pais em relação a como eles foram com o primeiro e em relação a como eles foram com os outros, que eles já tinham esse treinamento, que eles já tinham essa experiência. Então, isso é muito comum. E o último, por ele receber mais, também é comum que muitas vezes ele fique cuidando dos pais na velhice. Por quê? Porque ele sente essa necessidade inconsciente de compensação. Então, o último geralmente sente que ele precisa doar de alguma maneira, porque ele foi o que mais recebeu. Então, é comum que aconteça que ele cuide dos pais ou que ele compense de outra maneira em outros sistemas ou no serviço dele, N situações. Então, essa é a hierarquia no tempo, né? Que é o primeiro critério. Tu gostaria de acrescentar Fantástico, alguma Morgana, coisa? fantástico. Para quem está ouvindo, sugiro que vocês compartilhem com seus irmãos. Eu, por exemplo, sou o irmão mais velho, né, Morgana? E agora eu entendo a relação com você. O meu irmão mais novo tem 13 anos de diferença de mim, né? E por que Uhum. que é importante você tirar um tempo para refletir isso, inclusive com os irmãos? Ou você que está com a gente aqui, né? Porque quando a gente não ocupa o nosso espaço na hierarquia e quando a gente não respeita a hierarquia, a vida começa a ficar sofrível e muitas vezes a gente não entende por quê. Então, por isso que a Morgana falava da questão prática dessa teoria sistêmica. Então, quando a Morgana fala aqui, é um convite para uma reflexão profunda, sistêmica, sobre a lei da hierarquia. Muitas vezes, Morgana, a gente quer ocupar o lugar de proteger a mãe do pai, a gente se envolve Uhum. ou tem problema no relacionamento com os irmãos, ou a gente não Uhum. compreende essa questão afetiva, como você trazia. Então, você que está aqui, compartilha isso para que nós tenhamos pessoas mais saudáveis e que tenham mais Sim. consciência das relações, para que nós possamos, né, Morgana, experienciar o amor,
né? E Sim. tem muitas coisas na família que nós não entendemos, mas aqui ouvindo você, as coisas vão clarificando. E a clareza que faz com que a gente seja responsável pela própria vida. Eu vou pedir licença para você aqui, ó. A Lela Pazinato Moscon colocou aqui, ó. Quando o sexo é diferente, por exemplo, os mais velhos são homens e chega uma mulher, isso interfere, muda as colocações, os entendimentos. Vou passar isso para você aí, né? E quando essa família perde a mãe. Então, eu não sei se está no teu roteiro, Morgana, mas eu penso que é interessante você abordar, Claro. né? Porque ela Sim, está com a sem gente aqui. dúvida. Com certeza, isso só enriquece a nossa conversa. Então, obrigada pela colocação. Conforme forem tendo dúvidas, por favor, vão colocando que a gente vai interagindo juntos, né? Então, assim, a respeito do tempo, é um respeito em relação ao aparecimento no sistema, em relação ao surgimento no sistema. Então, é cronológico. Não importa o sexo. Se o primeiro foi homem, se o primeiro foi mulher, isso não importa. Em relação à cronologia no tempo. E aqui sempre lembrando que se inclui os abortos e se inclui, por exemplo, o primeiro filho foi um aborto. Então, eu nasci, né? Mas antes de mim, a minha mãe teve um aborto. Eu não sou o primeiro, eu sou o segundo. E isso é importantíssimo para que a gente se sinta centrado no nosso lugar. Tu falou uma coisa muito bonita, Declei, que é justamente isso. Por que que a hierarquia é importante? Ou por que que eu estar no meu lugar é importante? Porque só no meu lugar eu consigo estar centrado, com o peso ideal, para eu conseguir seguir a minha vida sem condicionamentos. Quando eu não estou no meu lugar, eu sempre estou carregando o peso de alguém ou eu estou em dívida com alguém. Ou seja, eu sempre estou envolvido num emaranhamento. Quando eu me coloco no meu lugar, e isso é uma questão de conhecimento e também é uma questão de postura. Depois de conhecer qual é o meu lugar, que postura eu preciso adotar. E quando eu consigo estar no meu lugar, a vida, olha, muda de uma maneira muito rápida mesmo. Então, a primeira colocação que, só para não perder das perguntas aqui, era em relação à cronologia, e a segunda pergunta era em relação à mãe É quando a que teria família perde. falecido. Então, ela coloca o seguinte, ó, a primeira, né? Só para retomar para ti, Morgana. Ó. Quando o sexo é diferente, por exemplo, os mais velhos são homens e chega uma menina. Isso interfere, muda as colocações, os entendimentos. Tá? Então, você respondeu que não, né? Na questão hierárquica. E a Não muda. segunda, e quando essa família, e a segunda é quando essa família perde a mãe. Aí, em relação à hierarquia, que eu não compreendi muito bem, porque ninguém perde o seu lugar porque falece. Tanto que é por isso que a gente inclui os abortos. Então, ninguém perde o lugar, ninguém entra ou sai aqui do nosso mundo, digamos assim, por acaso. Todo mundo que chegou até aqui, todo mundo que foi concebido, tem o seu lugar. E isso é muito importante a gente colocar, para a gente não tomar lugares de arrogância, ou a gente não ter consciências arrogantes que a gente não entende por quê. E Morgana, mesmo em relações diferentes, por exemplo, uma mulher que sofreu um aborto, depois ela tem um outro casamento, como é que fica Mesmo em essa relação? relações diferentes. Aí o Mesmo em filho relações diferentes. vai ser o segundo filho. Vai ser o segundo filho. Eu E se também a venho de, pessoa rela- não de... sabe isso, Morgana, como é que isso interfere em- na vida da pessoa? Sim. Como é que isso interfere? Interfere. Essa é a questão. Existem exercícios sistêmicos que eu posso estar vendo para a gente conseguir em algum momento estar postando alguma coisa para que as pessoas possam exercitar. Só que esse exercício sistêmico eu pensei em colocar aqui. No entanto, a gente precisa de um mínimo de treinamento para que a gente consiga refinar a nossa sensibilidade. Mas é uma coisa que se pode colocar. A gente pode colocar um primeiro exercício de sensibilidade e um segundo exercício sistêmico para a gente treinar a questão do lugar. Isso é algo que eu me proponho a fazer sem problema nenhum. Mas interfere sim, porque se houve algum nascimento, se houve algum aborto, se houve alguma criança que foi doada, se houve alguém que não está sendo considerada, a gente entra lá na lei do pertencimento. Alguém está sendo excluído no sistema. Então aqui vai ter influência na família, sim. É importante, sim, a gente sempre considerar. Perfeito, Morgana.
Pode né? prosseguir aí no teu raciocínio, né, com relação à cronologia agora, Morgana? Isso, a cronologia então seria isso, é a questão do tempo, né? Então, quem chegou antes tem precedência sobre quem chegou depois. Aí, o segundo critério que é interessante, né, a gente colocar aqui é a função. O que que significa a função? Por exemplo, numa família, né, tem o casal e tem os filhos. Vamos pegar aqui esse tipo de. A família normal, né? Esse núcleo, digamos, esse núcleo principal. Muitas vezes acontece de ou o pai ou a mãe acaba tendo uma espécie de lealdade com algum dos filhos, alguma espécie de fidelidade com algum dos filhos. Acaba que acontece aí como se fosse o confidente de algum dos filhos. Isso já é uma dinâmica disfuncional dentro do sistema, porque dentro de uma família, a função casal, ela tem que estar em primeiro lugar. A função homem e mulher. Até porque muitas vezes tem casais que não têm filhos. Então, a relação homem e mulher, ou a relação marido e mulher, ou a relação que seja mulher-mulher ou homem-homem, tanto faz, a gente falando de casal, a relação de casal tem que vir em primeiro lugar. Depois vem a relação dos pais com os filhos. Depois vem a relação de forma geral com o restante da família, vamos colocar entre irmãos, e aí a interação com outros sistemas ou com outros grupos que vão aparecendo na nossa vida aí ao longo da nossa jornada. Mas aqui o importante é a gente colocar esse tipo de dinâmica. Sempre quando o casal ele está unido e ele se coloca como primeiro lugar entre o casal, os filhos ficam mais leves. Acontece um processo de liberação para os filhos. Acontecia, né, comigo, isso acontece em muitas famílias, é muito comum, que às vezes, por exemplo, um filho tem a filhinha tem um relacionamento bacana com o pai e tudo mais, é a filhinha do papai. E às vezes, para pedir algumas coisas para o marido, a mãe pede: filha, vai lá e pede para o seu pai, ver se ele aceita a gente fazer isso. Filho, vai lá e pede para sua mãe, ver se a gente consegue fazer tal coisa. É uma coisa muito sutil e muito inconsciente, mas a gente começa a quebrar esse tipo de hierarquia que é muito importante para que os filhos se sintam amparados. Aqui já acontece um deslocamento de função, aonde as coisas precisam ser resolvidas a nível de escolhas é entre o homem e a mulher. E os filhos ficam sabendo disso. Tanto acontece isso no processo também, às vezes, de separação dos pais. Os pais é que decidem se separar. E os filhos não têm que opinar. Ai, mas o que que você acha, filho, se eu me separo? O que que você... Isso para os filhos é muito pesado. É muito pesado um filho precisar opinar sobre a separação dos pais. Isso é muito doloroso para um filho. Por mais que ele fale, por mais que ele opine, por mais que ele sinta que o pai, ele acha que o pai realmente não trata bem a mãe, ou que a mãe não respeita o pai, e ele acredita que uma separação seja melhor, nunca deixe um filho decidir isso, ou opinar acerca disso. Os pais decidem. Nós, como adultos, decidimos nos separar, vocês, filhos, nós decidimos que vocês ou ficam com a mãe, ou ficam com o pai, mas que isso parta somente de uma comunicação dos pais para os filhos, que eles não precisem entrar nesse processo de decisão, porque um filho nunca vai deixar de amar um pai ou uma mãe. Um filho sempre deixa de amar a si mesmo. Agora, um pai ou uma mãe, jamais. Então, a gente ter esse tipo de dinâmica é uma coisa que prejudica muito os filhos. E acontece muitas vezes nas separações o filho fica, na maioria dos casos, ele fica com a mulher, mas também acontece dele ficar com os homens. Mas do genitor aonde os filhos se encontram, esse genitor se encontrar muito magoado com o seu ex-companheiro e projetar inconscientemente uma raiva muito grande. E os filhos tomarem partido dessa raiva do pai ou da mãe, aquele que ele está junto, contra a outra pessoa. Então, assim, os filhos, por exemplo, acontece uma situação, os filhos, eles não aceitam o pai. O pai e a mãe estão separados e os filhos não aceitam. Porque o pai fez isso, porque o pai maltratou a mãe, porque a mãe se separou. Eles demonstram uma raiva, eles demonstram uma mágoa, eles demonstram realmente uma desaprovação em relação ao pai. Na grande maioria dos casos, isso é aquilo que o filho traz da mãe. Porque um filho nunca deixa de amar o seu pai ou a sua mãe. Então, aqui existe um trabalho a ser feito,
muito importante com os casais, quando os casais se separam, para que cada um possa ter a sua responsabilidade acerca de toda a situação, e a gente compreende que isso exige uma visão ampla do todo, mas é algo que é extremamente necessário e saudável para os dois, para que quando eles se separam, cada um possa viver a sua vida com alegria, com leveza e encontrar a felicidade em outro relacionamento, e não vir a encontrar outra pessoa para tentar fechar esses buracos emocionais que ficaram. Então, aqui é um trabalho importante para ser feito, e os filhos, para estarem liberados, é quando os pais estão bem resolvidos entre si. Quando eu consigo considerar a história que eu tive com meu ex-companheiro, porque graças a ele eu tenho os meus filhos. Ou a história que eu tive com a minha ex-companheira, porque graças a ela eu tive os meus filhos. E a gente conseguir sair daquele micro olhar que fica focado sempre na mágoa, no ressentimento. Só que, claro, isso é um outro tema que a gente pode estar vindo aprofundar em algum momento. Mas tratando de hierarquia, o casal e depois do casal, os filhos. Isso é extremamente importante, tá? Penso que é fundamental, né? Acredito que as pessoas estão gostando muito, né? Pelo retorno que a gente tem. Eu queria agradecer aqui o Master Coach lá de Minas, Tom Souza, né? A Lela Pazinato, que está com a gente aí, né? Agradecer, então, esse pessoal que caminha conosco. Eu não vou enumerar todos, mas agradecer a cada um por caminhar conosco, e penso ser muito relevante isso, essa questão da hierarquia, né? Pai e Sim, mãe é sempre pai e mãe. Então, né, cada um tem o sim. seu lugar. E uma coisa que eu aprendi no coaching, Morgana, só para agregar valor, Uhum. é honra e respeita a sua história, né? Honra e respeita seu pai e sua mãe. Isso me ajudou muito, Morgana, porque às vezes nós queremos que nossos pais sejam, e nossos irmãos, nós queremos que eles sejam aquilo que nós idealizamos e não aquilo que eles são. E gostei muito também, achei muito propício essa sua fala com relação aos filhos na separação. Uhum. O que é do casal vem antes. É importantíssimo entender isso. O que é do casal não é dos filhos, né? Exatamente. Então E o aqui a filho gente entra também sempre na ama questão o da pai e a mãe. intimidade. Aquilo que é íntimo do casal não deve ser passado para os filhos. A intimidade do casal fica com o casal. Porque senão, às vezes, a gente pega aqui mães com filhas confidentes ou pais com filhos confidentes. Aqui já é uma disfunção, já é um deslocamento de novo. Já é a gente tá trocando a função. Pai é pai, filho é filho. Mãe é mãe, filho é filha. Quer dizer que não pode ser amigo? Claro que não. São amigos, são extremamente amigos, são muito mais do que amigos. Mas a intimidade, quando a gente abre a questão da intimidade, não só para os filhos, mas para qualquer outra pessoa, o par começa a desconfiar, começa a gerar uma desconfiança aí entre o casal. Então, de alguma maneira, o casal, alguma coisinha começa aí a se quebrar nesse relacionamento. Então, é importante que a intimidade do casal fique com o casal. Então, acho lindo isso que você está falando, e quero dizer para as pessoas que estão aqui, quando o casamento não está bem, Morgana, nós temos que buscar ajuda, buscar consciência, buscar através do conhecimento, iluminar essas coisas para liberar até mesmo os nossos filhos. Olha aí, Com nós certeza. estamos com 20 pessoas, né, Morgana? Vamos lá. E Vamos as lá. dinâmicas, Morgana? Tá, eu só vou falar aqui, eu estava falando da função, né? A função aí dentro da família, e também acho que é importante a gente colocar a relação da prioridade entre os sistemas, vamos dizer assim, que quando a Vamos lá. gente fala da função e da harmonia dentro de um sistema, é dentro de uma família. O casal vem antes, depois a relação pais e filhos, depois a relação irmãos e depois a relação com outros sistemas. E aí a gente falou um pouquinho a respeito da separação. E aí eu vou pegar esse gancho para as pessoas também compreenderem a prioridade entre sistemas. Quando a gente nasce num sistema lá do nosso pai e da nossa mãe.
Lá na adolescência, vida adulta, a gente vai conhecer outra pessoa onde a gente forma outro sistema, outro grupo. Esse grupo tem prioridade em relação à minha família de origem. Então, isso é muito importante. Quando a gente está com uma pessoa, quando a gente entra num casamento, especialmente quando tem filhos, essa é a nossa prioridade. Aí já não cabe nós ficarmos tentando salvar ninguém. Porque aqui não é problemática, mas o grande amor cego que acontece na dinâmica da hierarquia é nós tentarmos salvar outras pessoas e fazer papéis que não nos cabem. E isso, claro que são atos de amor profundo, atos de lealdade profundos, mas que tiram a nossa força e a dignidade dos que vieram atrás, porque nós não estamos respeitando as escolhas que eles fizeram. Nós não estamos respeitando que eles fizeram as escolhas que fizeram e as consequências dessas escolhas enriquece a jornada deles, enriquece a vida deles e que isso tudo poderia em algum momento estar programado para que eles fossem passar. Então, se eu vim depois, é por algum motivo. Não é por nada. Se fosse para eu ter vindo antes, eu teria vindo antes. Mas se eu vim depois dos meus pais, não cabe a mim querer salvar ninguém. É respeito com as escolhas que eles fizeram, tá bem? Acho muito Então, legal, Morgana. Acho muito legal porque às vezes as pessoas elas são mais apegadas aos pais do que no casamento. Ou os diálogos das pessoas, as pessoas falam assim. Quando você pergunta, por exemplo, quem é a pessoa mais importante na sua vida, a pessoa fala do filho e não da esposa. Ou, né? exato. Ou vice-versa. Então, acho fundamental essa sua explanação. Prossiga, Sim. Morgana. E quando, por exemplo, encontrei essa pessoa, formei uma família, esse casal, por N motivos, se separou, essa pessoa, o homem ou a mulher, encontrou outra pessoa e formou uma nova família. Então, quando isso acontece, essa última sempre tem precedência em relação à anterior. É o que Então, se isso vive no sempre momento, né? no momento que a gente vive, onde nós estamos no momento, tem precedência sempre a o que já passou. Claro que os filhos sempre serão filhos, esse é um vínculo eterno entre um homem e uma mulher, mas a prioridade familiar sempre se concentra aonde eu estou no momento presente. Então, sempre o último tem precedência em relação ao primeiro, né? Fantástico. E aqui também começam a entrar algumas outras dinâmicas. Quando a gente não respeita, não tem consciência. A maioria das vezes a gente não tem consciência e aí acaba desrespeitando por falta de consciência. Essa dinâmica. O que que muitas vezes acontece? Eu estou já casada, tenho filhos, já estou formando aqui uma família, mas eu sempre acho que preciso opinar lá na relação do pai e da mãe. Eu sempre acho que preciso ir lá dizer o que é certo e o que é errado para o meu pai e para minha mãe. Eu Quem preciso nunca ir fez lá isso, né, Morgana? Quem nunca fez isso? resolver. Tem um ponto, chega um ponto que isso é saudável, especialmente quando os pais já são idosos, eles necessitam de auxílio, mas não interferir nas escolhas deles, jamais. E dizer, ó, esse é o certo ou esse é o errado. Opa, em que lugar eu tô aqui? Eu tô grande ou eu tô pequeno? Em relação aos meus pais, eu estou querendo me colocar num lugar de grande em relação a eles, ou de igual. E o meu lugar não é nem grande e nem igual. O meu lugar é sempre menor em relação aos meus pais. Em relação ao meu marido, em relação à minha esposa, é igual. O meu lugar é de igualdade. E em relação aos meus filhos, eu sou maior, os meus filhos são menores. E assim segue a vida com as suas dinâmicas e as suas compensações, né? Aquilo que eu tomo dos meus pais, eu dou para os meus filhos. E assim segue essa dinâmica da hierarquia. Quando os filhos se arrogam dos pais, que é o que a gente fala, quando os filhos tentam resolver todos os problemas dos pais, que isso também é uma coisa muito comum de acontecer. E eu já fiz muito isso na minha vida. Tentar resolver os problemas da mãe, tentar resolver os problemas do pai. O quanto eu estou me colocando arrogante diante deles. E o quanto eu estou carregando comigo coisas que não me pertencem, deixando de viver a minha vida e as coisas que realmente são importantes ser vividas para tentar salvar essas pessoas que já fizeram as suas escolhas, que já estão num nível maior. Eles fazem escolhas em função de motivos que eu não tenho acesso.
Então aqui a gente entra de novo com a questão do julgamento. Eu não posso julgar que as escolhas que os meus pais fizeram, elas foram assertivas ou elas foram erradas, porque eu não vivi aquilo que eles viveram para terem tomado aquela escolha. E aquilo que eu sei é uma parte muito pequena. Então, quando eu quero interferir nisso e dizer, não, mas o certo é você fazer isso, é como se eu estivesse entrando num campo totalmente desconhecido e querendo colocar o beabá da situação. Eu vou estar falando somente de hipóteses, mas que o efeito ele vai ser negativo tanto para a pessoa que está tentando ajudar, tanto para a pessoa que está sendo, teoricamente, recebendo essa intromissão. Então, o efeito sempre é negativo. E isso é uma coisa bastante comum de acontecer também. Então, aqui é importante que a função de filho seja simplesmente de filho. Não interfira na relação dos seus pais. Mantenha uma relação de intimidade com o seu marido, com a sua esposa, com o casal, sempre como prioridade em relação aos filhos. E aí, com os filhos, sim, os pais são grandes, os filhos são pequenos. Com essas organizações, Declay, a vida flui de uma maneira muito mais fácil. E isso é em relação aos irmãos também. Porque isso foi também algo que eu vivi muito na minha vida intensamente. Eu era bem o tipo de adolescente metida. Eu me chamo de metida hoje. Porque eu achava que eu tinha razão acerca de tudo. Eu tinha razão para opinar na vida da minha mãe, eu tinha razão para opinar na vida dos meus irmãos. As escolhas que os meus irmãos faziam, se eu não considerava que eram corretas, desde a minha visão, desde a minha percepção, eu criticava de boca aberta. Se eles vinham querer falar alguma coisa, eu rebatia. Porque como é que vai querer falar? Tu não tem moral para falar isso ou para falar aquilo. Só que isso é algo que é muito pesado. É muito pesado no decorrer da nossa vida. Todas essas disfunções, elas são cumulativas. Então, não é uma coisa que eu faço lá atrás e fica lá atrás. Eu tô carregando com isso comigo e projetando para todas as áreas da minha vida. Tanto para a área pessoal como para a área profissional. Então, é muito comum a gente enxergar, por exemplo, alguém que não respeita a dinâmica de hierarquia dentro de casa com os irmãos, não respeita também no trabalho. Alguém que não respeita o pai ou a mãe também não respeita o seu chefe. Não respeita a hierarquia com o chefe. Quem não respeita a hierarquia aqui com os irmãos, não respeita com os colegas. Não respeita com as pessoas que chegaram antes do que ele dentro da empresa. E isso gera o quê? Desconforto, isso gera situações onde acontecem diversas formas de autossabotagem, isso acontece com que os colegas de trabalho não colaborem, isso acontece com que não haja vínculo, isso acontece com que as pessoas não consigam crescer dentro das empresas por conta de uma falha de percepção, por conta de uma falha de consciência. Eu não tenho consciência dessa dinâmica, mas vocês podem ter certeza que justamente aqui o que a gente está falando de sistêmica. Nada é separado de nada. Tudo aquilo que acontece na minha vida pessoal, quem diz eu separo a vida pessoal do trabalho, é só falta de conhecimento, porque isso não acontece. É claro que se eu brigo com a minha mulher, não quer dizer que eu vou lá e vou descontar no meu colega. Só que isso não é separar. Você pode ter certeza, você não vai lá e não vai descontar no colega, mas alguma coisa vai acontecer no trabalho, ou hoje ou amanhã. Porque existe um desequilíbrio aqui, vai existir um desequilíbrio lá. Não tem como ser diferente. Então, muitas vezes a gente chega, por exemplo, num cliente, a olhar a hierarquia, não porque a gente está numa live falando do lugar, mas porque a pessoa tem dificuldade no trabalho. A pessoa não consegue se encaminhar no trabalho, a pessoa não consegue colaboração dos colegas, a pessoa não consegue se enturmar com ninguém. E aí a gente vai olhar e ver que dentro da família é uma pessoa extremamente arrogante. Lá fora tenta prestar uma humildade que não existe dentro de casa. Então isso não funciona. Porque a gente emana aquilo que vem do mais profundo de nós o tempo todo. Por mais que a gente queira muitas vezes disfarçar e use diferentes máscaras ao longo do nosso dia para tentar, claro, disfarçar aquilo que nos dói, que no fundo é isso, né? A gente veste personalidade para tentar disfarçar aquilo que nos dói. Mas isso transparece para as pessoas. Isso transparece, as outras pessoas percebem isso.
Então, aqui é muito importante a gente ter essa consciência. Eu não vou me colocar no meu lugar dentro de casa porque é bonito. Eu não vou me colocar no meu lugar dentro de casa porque é o certo. Eu vou me colocar no meu lugar certo porque dentro desse lugar eu estou centrado em todas as áreas da minha vida. Essa é a função da hierarquia, Declê. E por isso é tão importante eu estar no meu lugar. Então, quando eu tenho meu irmão mais velho, que eu não aprovo a atitude dele, eu não aprovo aquilo que ele fala, eu não aprovo as escolhas dele, eu acho que aquilo que ele fala é tudo nada a ver para aquilo que eu penso, para a percepção de mundo que eu tenho, mas ele chega e a gente está no mesmo lugar, no mesmo ambiente, aquele encontro de Natal, né, que vem toda a família, e ele larga uma daquelas, né? Nossa, quantas vezes eu briguei? Quantas vezes eu briguei? Não só nessa momento, mas no dia a dia, até que eu tomei consciência, caramba, o que que eu tô fazendo? O que que eu estou fazendo? E aí eu comecei a fazer diferente. Como fazer diferente? Tomar uma postura diferente. Não quer dizer que eu precise concordar com aquilo que o meu irmão está falando, mas eu simplesmente não discuto. Tá bem, tu é meu irmão mais velho? Tu pensa isso? Tudo bem. Eu não preciso te fazer engolir goela abaixo a minha verdade. Até porque nem a tua nem a minha são verdades universais. É só a tua forma de olhar o mundo e a minha forma de olhar o mundo. Agora, tu veio antes, meu irmão. Diante de mim, tu é grande e eu sou pequeno. E eu respeito isso. Quando eu tomei essa postura, declarei o meu, assim, sem brincadeira, o meu relacionamento com os meus irmãos foi uma coisa que, assim, da noite pro dia ficou diferente. Se harmonizou de uma maneira que eu não esperava. Porque eu já imaginei, eu vou ficar quieto e o meu irmão vai revidar e vai subir em cima da mesa e vai bancar o louco, né? Porque daí ele vai ver que ele tem toda a razão. Não, ele se centrou. Porque aqui também Morgana, acontece uma coisa muito bonita, Declei. Quando uma pessoa se coloca no lugar, as outras são obrigadas a se movimentar. você sabe, Morgana, que uma das decisões que eu tenho na minha vida é não ter conflito com os meus irmãos, porque no momento eu sou filho mais velho. Então, como Uhum, filho mais velho, normalmente a gente tem um posicionamento um pouco mais preciso, um pouco mais firme, um pouco mais agressivo, né? É sim. característico do filho mais velho. Tem um pouco mais de Uhum, autossuficiência. E isso acaba afastando os irmãos, às vezes. Especialmente, no meu caso, mais novo, né? Então, uhum, quando eu me posiciono com firmeza, e aí ele rebate. Então, o que aconteceu, né? O que acontece na família? O que eu observei, Morgana? Eu acho que é interessante colocar exemplos práticos, muito, né? muito. O que eu observei? Que quem sofria era meu pai e minha mãe no Uhum, conflito, né? E também a gente fica muito desconfortável quando se está em conflito com os irmãos. muito, Então muito. eu penso que na família isso deve ser preservado, né? Sim. E aí E aqui tem eu uma. gosto muito dessa sua colocação. Porque às vezes a outra pessoa não tem essa consciência, né? Mas você Uhum, tem que ter uma percepção sistêmica também. Você tem que olhar um pouco para o outro também, essa questão da empatia, da compaixão, né? Então, quando uhum, você percebe o outro, percebe a importância do outro, é meu irmão, é sagrado para mim. Então, sim, no meu caso, com o irmão, eu não discuto. E é verdade sim, isso que você fala, porque isso acaba, então, acaba reverberando na família, nas outras sim. gerações, na convivência com o sobrinho, na convivência com outro irmão e até com os pais. Sim. E aqui, Declei, a gente entra assim, tu me fez lembrar agora, com muito carinho, de um caso que acontecia o seguinte, não é o seu caso, muito possivelmente não seja, mas aconteceu essa dinâmica entre os irmãos. O irmão mais velho não conseguia o respeito dos outros irmãos.
Ele justamente foi constelar isso. Eu não consigo o respeito dos meus irmãos. Por mais que eu faça, por mais que eu tente, por mais que eu me aproxime, os meus irmãos não me respeitam. Não consigo isso. E sabe o que que a gente conseguiu verificar? Porque todos têm um lugar, todos têm um papel de respeito e todos têm um papel de humildade. A gente tem que encontrar o equilíbrio entre essas duas coisas, o respeito e a humildade, porque eu sempre vou ser menor do que alguém e maior do que alguém. Então, aqui o que que acontece? Entre os irmãos, não é que o irmão mais velho seja necessariamente maior, mas ele tem precedência, tem uma pequena diferença. Só que ele assim, ó, sem nenhuma dúvida de quem que ele é menor, dos pais. Uhum. O irmão mais velho, ele precisa ser menor do que os pais. E às vezes acontece deste primeiro irmão, por ele ser o que mais recebe os condicionamentos da família, dele querer assumir inconscientemente um papel que não é dele. Fantástico. Então, o que que acontece? Nessa dinâmica aqui que a gente verificou. O pai e a mãe, eles eram separados. Não, perdão, o pai e a mãe não eram separados. O pai havia falecido quando eles eram pequenos ainda. Esse irmão mais velho assumiu o lugar de homem da casa. Uhum. Ele começou a atuar nessa dinâmica. Eu resolvo, eu faço, eu isso, eu aquilo. A minha mãe tá aqui. Por amor, não tem o que falar. É puramente por amor. Só que o que aconteceu de dinâmica aqui? Quais eram os conflitos? Os irmãos não conseguiam respeitar ele porque ele não estava dentro da dinâmica sistêmica fazendo um papel de irmão. Ele estava querendo fazer um papel de pai. Uhum. E os irmãos já têm o pai. Então, esse irmão, sem querer, estava excluindo o pai da família. Porque ele fazia o papel. Eu é que mando, eu é que sei, vocês é que precisam me obedecer. Sem ter consciência do que ele estava fazendo. Mas ele acabou assumindo o papel de pai dos irmãos. E aí os irmãos não respeitam mesmo. Porque essa pessoa está fora de ordem, essa pessoa está tomando o lugar de alguém que é fundamental para a família. Então, houve aí o caso. E se a mãe faleceu? Ou se o pai faleceu? O lugar é o mesmo. A força, a energia do pai, a energia da mãe é a mesma, continua ali. É claro que sem a presença física, acontece de com o tempo, muitas vezes, poder acabar ficando, não fica no esquecimento, porque pai e mãe a gente nunca esquece, né? Mesmo que tenha falecido lá na infância, a gente nunca esquece. Então, não fica nunca no esquecimento. Agora, quando um filho acaba assumindo sem querer esse papel, ou de pai ou de mãe, ele sempre vai ter conflito com os irmãos. Porque os irmãos, a mensagem de fundo dos irmãos é: meu querido, tu está num lugar que não é teu. Volta para o teu lugar de irmão. Nesse lugar que tu está, eu nunca vou te respeitar, mas nunca mesmo, porque o meu pai é outro, não é você. Então aqui é importante a gente estar atento a essas sutilezas. Agora, claro, conflitos pequenos entre irmãos, porque o meu irmão, esse tipo de coisa que eu expliquei tanto com o meu irmão que eu fazia com ele, é uma coisa diferente, porque daí era só a minha percepção que batia contra dele. Agora, como eu resolvo isso? Eu entrando na minha postura de humildade. O meu irmão mais velho é o meu irmão mais velho. Caramba, ele faz coisas que eu não aprovo. Tudo bem, meu querido, eu não sei em que dinâmicas tu está envolvido. Muitas vezes as coisas que ele faz, tá? E aqui eu assim, corro o risco de ser mal interpretada, mas muitas vezes as coisas que esse irmão faz, que são reprovadas por toda a família, ele está sistemicamente prestando um serviço gigantesco de compensação para as pessoas, para todas as pessoas envolvidas. Então, se eu saio do meu senso de julgamento, eu tenho a consciência de que o que eu preciso saber é qual é o meu lugar. Eu não preciso querer colocar ninguém no lugar dele. Eu preciso saber qual é o meu lugar. Eu preciso estar centrado aqui onde eu estou. Acontece isso que eu comuniquei para ti antes, Declei. Quando eu me coloco no meu lugar, automaticamente as outras pessoas vão precisar se movimentar. E é isso que eu percebi no meu irmão. Tanto que pouco tempo depois, quando a gente foi fazer alguma separação de algumas coisas ali, depois do falecimento da minha mãe, algumas coisas o meu irmão ficou, que se fossem outros tempos, meu Deus, eu ia querer pegar ele pelo pescoço. Uhum. E aí ele usou exatamente essa frase: eu vou ficar com essas coisas porque eu sou o irmão mais velho.
Ele nunca tinha falado isso, desde que eu me conheço por gente, eu nunca tinha escutado isso sair da boca do meu irmão. E naquele contexto ele falou. Então, aquilo foi muito claro para mim. Quando eu me coloco no meu lugar, é como se nós estivéssemos assim, interligados por fios invisíveis. É que Então, eu tô organiza as interligado. coisas, né, Morgana? Eu estou interligada com os meus irmãos por um fio invisível, com os meus pais, por todas as pessoas do meu sistema. E cada um está ocupando um lugar. Quando eu dou um passo para o lado, ou dois passos para o lado, essas pessoas que estão interligadas para mim vão precisar se movimentar também. Então, muitas vezes acontece de algumas pessoas se incomodarem, de algumas pessoas terem atitudes que vão ser, talvez, de algum tipo de enfrentamento, de as pessoas não entenderem. Mas isso é uma questão de tempo, porque geralmente, quando eu estou no meu lugar, eu gero harmonia. É muito difícil que não se gere harmonia, porque eu aprendo que é a palavra humildade. E quando eu me coloco com humildade frente às pessoas e frente às situações, eu não gero conflito. Quando isso é verdadeiro, eu não gero conflito. Aqui com o meu irmão foi exatamente o que eu fiz. Eu me coloquei numa postura de humildade. Tá bem. Não precisei falar mais nada. Tá bem. Só que aquilo que vinha de dentro de mim fez com que ele não revidasse em nada, fez com que ele não falasse em nada e nem prolongasse o porquê que ele escolheu ou não escolheu isso ou aquilo. É como aquela coisa. Pronto, é tu, eu tô aqui no meu lugar, tu tá no teu, a gente sabe o que fazer. Quando nós estamos no nosso lugar, Declay, a gente sabe o que fazer. Isso é uma coisa bem interessante. Legal, Morgana. Já falta 10 minutos aqui. Eu queria que você passasse aí para os caminhos, as soluções, né? Para a gente Sim, fechar. a gente já foi meio que falando um pouco, né? Tanto da Isso. Você parte já trouxe alguns de elementos. dinâmicas, de soluções. Então, assim, o que eu gostaria de deixar para hoje? Vamos ter consciência acerca dos nossos lugares, enquanto filhos, enquanto esposo, enquanto esposa, enquanto pais, enquanto irmãos. Se nós estivermos no lugar certo, dentro de cada uma dessas dinâmicas, dentro de cada um desses pequenos sistemas que fazem parte da nossa vida pessoal, a gente sempre vai ter muita harmonia nas relações posteriores, sejam com os amigos, sejam relações sociais, seja no trabalho. Então, com os pais, eu sempre sou pequena e os meus pais são grandes. Com os meus irmãos, tem uma ordem hierárquica. O que veio antes tem procedência, sempre considerando os irmãos que possam ter sido abortados ou os meio-irmãos também. Esses entram também. Sempre é pela idade cronológica. Quem chegou antes tem precedência sobre os que chegaram depois. Certo? Então, aqui, por exemplo, a minha mãe vem eu sou também de famílias mistas. Então, a minha mãe, quando conheceu o meu pai, ela já tinha os meus dois irmãos mais velhos, e o meu pai também já tinha mais três filhos, sendo um falecido. Então, na verdade, eu sou a última, mas eu sempre me considerei a terceira. E, na verdade, eu sou a sexta. Eu sou a sexta. E essa diferença de consciência parece que não faz diferença, mas me leva para uma outra dimensão acerca do que é humildade, acerca de tudo que eu recebi da vida, acerca de tudo que eu ganhei de tantas pessoas que vieram antes e deram lugar para que eu estivesse aqui. Então acontece dentro de nós uma dinâmica muito profunda e muito sutil quando eu tenho consciência de qual é o meu lugar. Então, eu, na verdade, sou a sexta. E quando eu me coloco como sexta, é uma sensação completamente diferente do que eu falar que eu sou a terceira. A gente sente que tem alguma coisa que não fecha quando a gente não tá no nosso lugar. E aqui a gente pode, em algum momento, estar falando aí, fazendo um exercício sistêmico, Declay. Mas então é a respeito do quê? Vamos estar nos nossos lugares. Vamos respeitar aqueles que vieram antes, porque dessa forma eu tenho força para agir com aqueles que vieram depois. Não estamos aqui para salvar ninguém, não estamos aqui para isso. Quem tem esse impulso de querer salvar as pessoas que vieram antes, tem um senso de autoimportância muito grande.
Nós pensamos que somos capazes de salvar quem veio antes. Então aqui não tem nada a ver com humildade, não tem nada a ver com eu sou bonzinho, eu sou boazinha, eu sofro pelos meus pais. No fundo, meus amores, é um senso de autoimportância muito elevado. Eu penso que a minha vida é tão importante que só eu vou resolver as coisas dos meus pais. Não existe nada mais arrogante do que isso. E eu sei que enquanto isso é inconsciente, isso é feito com todo o amor do mundo, de um filho por um pai, de um filho por uma mãe. Só que quando a gente toma consciência, a gente permite se liberar de muitas coisas e a gente permite dar autonomia para os nossos pais. A gente respeita as escolhas que eles fizeram. E acontecem coisas que a gente nem imagina. Muitas vezes eu pensava, nossa, mas se eu não der essa opinião para minha mãe ou para o meu pai, eu não sei o que eles vão fazer. Eles só vão fazer coisa errada. E quando eu parei de fazer isso, eu me surpreendi muito, porque eu vi que eles conseguiram tomar as rédeas da vida deles. Eles conseguiram tomar as rédeas das decisões deles. Então, eu estava subestimando a capacidade deles. Eu estava tirando, de certa forma, a dignidade das escolhas deles. Então, aqui é muito importante. Vamos estar no nosso lugar. Nós só temos a ganhar de todos os lados. E é um jeito da gente economizar força e economizar energia para as coisas e para os projetos que nós temos e que nós desejamos. Fantástico, Morgana. Então, hoje a Morgana falou da lei da hierarquia, né? Que primeiro o casamento, né? Depois os filhos. Sim, Que a gente também. saiba, né? Na relação com os irmãos, também ter o respeito, né? Honrar e respeitar, cada um o seu espaço. As pessoas são independentes, né, Morgana? Também, cada um é responsável por si mesmo. Sem Então, dúvida. eu penso que muitas vezes nós interferimos na vida dos nossos pais, nós queremos interferir na vida dos nossos cônjuges, nós Uhum. queremos ter arrogância sobre nossos irmãos. Então, essa fala da lei sistêmica, da hierarquia, é extremamente importante, né, para a gente encontrar o nosso espaço. Harmoniza muito e muito rápido, muito rápido. Então, assim, eu sei que hoje também teve muita informação. Então, se as pessoas tiverem dúvidas acerca de alguma coisa, surgiu, lembrou de alguma situação, pode estar me perguntando no Instagram, no Facebook, tanto faz. Pode estar me chamando no privado e perguntando que a gente vai fazendo esses alinhamentos, que são pequenas coisas muito, muito, muito importantes para o nosso dia a dia. E também, Morgana, aproveitando, né, a gente vai fazer mais lives, mas eu queria convidar as pessoas que estão aqui para se juntarem, para a gente passar um dia todo juntos, online, né, que é o que o momento Sim. permite, para a gente aprofundar, para ter mais consciência, para harmonizar a nossa vida, né? E fazer de Então, fato esses alinhamentos, né? Porque aí fazer a os gente consegue alinhamentos. aprofundar de uma forma que a gente faça exercícios sistêmicos, tenha a parte teórica, tenha a parte prática, para que essa informação realmente seja integrada dentro de nós. Que a teoria é uma parte, a compreensão intelectual, mas eu preciso da compreensão emocional também para fazer com que essa informação penetre. Então, é uma oportunidade, né? Que a gente tem de poder conciliar as duas coisas, através da teoria e da prática. Então, realmente, fica o convite, a gente está por definir a data, né, Declei? Mas A gente faz mais uma live na quinta-feira e eu pretendo já na quinta-feira divulgar. Provavelmente vai perfeito. ser um grupo pequeno para que se possa interagir, para que se possa explorar, né, Isso, a sim. Morgana, aprofundar as questões pessoais. Eu penso que é Sim. importante, né, Morgana, Sim, para trabalhar que a com gente possa você. trabalhar de um jeito mais personalizado, né? Porque se abre muito, a gente perde muitas vezes algumas coisas importantes que acontecem. E claro que, como é sistêmico, que a gente trabalha para uma pessoa, acaba que reflete na vida de todas as pessoas que estão aí. Mas aí, num grupo menor, a gente consegue uma interação mais profunda, né? Então, queria te Mais agradecer personalizada. muito. Queria te agradecer muito, Morgana. Eu penso que nós estamos Obrigada fazendo um também. serviço responsável para a comunidade que nós vivemos num período
extremamente importante para a gente harmonizar a nossa vida. Sim, Eu quero a gente conseguir ter mais agradecer, Morgana, equilíbrio, aqui, né? ó. Eu quero agradecer a Raquel, penso que ela está lá em Minas, né, Raquel? O nosso coach, Master Coach, treinador da formação Tom Souza, a Juliana Muraro, que com certeza Ah, vai participar do nosso grupo, Carol Salvetti, Joana Mioto, Lela Pazinato Moscon, Valéria participou muito aqui com a gente, acredito que ela se te muito conheça, obrigada. né? O Muito Paulo obrigada. Barros, Onice Vendramin, nossa coach, Ivone Piran, Leocádia Detone, Giovanni de Souza, Dani Outramari, aí de Veranópolis, Angélica, querida Angélica Malmon, né? A Elisa está com a gente aqui, a Cris Baldasso, Gé Argenta, Pedro Henrique, o Jones, lá de Getúlio Vargas, se não me falha a memória, né? E também Que a Aline legal. Stella. Então, queria convidar Bacana, muito todos. obrigada. Queria agradecer e convidar quem tiver interesse em passar um dia com a Morgana. Eu estou, então, promovendo isso. Vocês podem me chamar no direct. E a Morgana também deu liberdade, né? Para chamar consteladora Claro. sistêmica. Se quiserem trocar alguma Sim. informação, agendar uma conversa, ela também atende no individual, né, Morgana? Queria convidar Sim. todos também a seguir a nossa página, @FSA_coach. Nós temos live nas terças pela manhã. Amanhã à noite nós teremos uma live com a Patrícia Postal aí de Veranópolis sobre inteligência emocional. E na quinta-feira nós voltamos, né, Morgana? Com mais uma live Sim. para esse nosso público Voltamos com maravilhoso. a terceira lei sistêmica, que é a lei do equilíbrio entre dar e receber, que é uma lei fundamental dentro de todas as relações, mas a gente vai focar bastante no relacionamento de casal. Então, também é uma lei muito, muito interessante. Para quem puder participar, tiver oportunidade, quiser interagir com nós, vai ser um prazer imenso, como sempre. E nesse dia também, então, nós vamos divulgar, né, uma data para a gente reunir essa Aham. turma toda para passar um dia juntos, né? Um dia Sim, produtivo para a perfeito. gente olhar para dentro com amor e integrar esse conhecimento maravilhoso na nossa vida. Morgana, um super abraço para você. Grande Feliz, abraço né? para todos. Feliz pela sua coragem de fazer esse caminho que está agregando valor de forma imensa para mim e acredito que para todos os nossos seguidores aí. Quem quiser também Fico muito feliz pela oportunidade. pode ver as nossas lives anteriores. Esse conhecimento fica aí no IGTV disponível para você que caminha conosco. Uma excelente noite, né? Boa Que a gente noite. possa absorver e ficar na paz de Deus. E vamos nos cuidar, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos manter a disciplina. Boa noite, Obrigado, gente. Obrigada. Morgana. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.